Eu peço a todos que abram a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus. Hebreus, no seu capítulo 10, no seu versículo 14. No livro de Hebreus, no seu capítulo 10, no seu verso 14. Livro de Hebreus, capítulo 10, no seu verso 14 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 14, que diz assim a palavra de Deus: porque com uma só ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Repita comigo: porque com uma só ablação. De novo: porque com uma só ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Agora toda a igreja: porque com uma só ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Tomai os vossos assentos, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor na noite de hoje. Meus irmãos, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, no seu verso 14. Para quem lê a Bíblia Sagrada sabe que alguns estudiosos acreditam que o autor aos Hebreus era Paulo. Outros dizem que o autor aos Hebreus não era Paulo, porque as suas mensagens não eram compatíveis com as suas cartas. Mas bem sabemos que se esse autor aos Hebreus era Paulo ou não, sabemos que esse autor aos Hebreus era um homem inspirado em conhecimento, era um homem inspirado em sabedoria. E a Bíblia nos diz que o autor anônimo aos Hebreus, ele vem falando no capítulo 10, no seu verso 14 de Hebreus, ele vem falando acerca de ablação. Para quem não sabe, ablação, em outras traduções bíblicas, significa preço. O autor aos Hebreus, ele fala no capítulo 10, do seu verso 14, porque com uma só ablação, ou seja, porque com um só preço, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Não pode haver sacrifício, sendo que não há ninguém que pague o preço. Era isso que o autor aos Hebreus queria nos mostrar. Ele queria dizer: não pode haver sacrifício, sendo que não há ninguém que pague o preço. Quando lemos o livro de Juízes, no capítulo 3, no seu verso 12 em diante, a Bíblia vem nos mencionando que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, eles pecavam, se prostituíam, pecavam, adulteravam, pecavam, depois tornavam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus não estava se agradando da forma em que o povo estava andando. Então Deus resolve entregar os filhos de Israel na mão dos seus inimigos. E Deus entrega os filhos de Israel na mão de Egrom. Egrom era rei dos Moabitas. A Bíblia nos diz que os filhos de Israel serviram a Egrom durante 18 anos. Mas Deus, olhando para a terra e vendo que os filhos de Israel estavam debaixo da opressão dos seus adversários, então os filhos de Israel clamam ao Senhor por socorro. Então os filhos de Israel clamam ao Senhor por misericórdia. Então Deus, como Ele é misericordioso, resolve de imediatamente levantar libertadores para que viesse ajudar a Israel a sair daquele momento complicado em que Israel estava vivendo.
Então Deus levanta um homem chamado Eude. Eude era um libertador. Eude era filho de Gerar. Eude era benjamita. Eude era homem canhoto. Era ele que ajudaria Israel sair daquele momento difícil que a mesma estava vivendo. Para quem não sabe, Israel era a única nação que não era para estar no mapa mundi. Por que, pregador? Israel não era para estar no mapa mundi, porque todas as terras se levantaram contra Israel, porque todos os povos se levantaram contra Israel. E a Bíblia nos diz que Israel só está no mapa mundi por causa de Deus, por causa da pessoa de Deus. Toda vez que Israel entrava na batalha, Deus ajudava Israel a vencer a batalha. Toda vez que Israel enfrentava uma batalha, Deus agia a favor de Israel. Então, no capítulo 4, no verso 1, diz que os filhos de Israel tornam a fazer de novo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então Deus entrega os filhos de Israel na mão de Jabim. Quem era Jabim, pregador? Jabim era rei de Canaã. Jabim, ele tinha 900. Jabim tinha um capitão chamado Cícera, e Cícera tinha 900 carros de ferro. Sobre as rodas desses carros de ferros havia facas agudas, que quando ia de frente de Israel, decepava a perna do povo, arrancava a perna do povo. Lembra-se de uma coisa: pecado é bom, mas traz consequência. Tem pessoas que gostam de pecar, mas lembra de uma coisa: o pecado ele traz consequência. O pecado ele arruina a raça humana. O pecado ele veio para destruir a raça humana. Então Deus entrega os filhos de Israel na mão de Jabim, e ali, quando ia de encontro de Israel, arrancava a perna deles. Então eles clamam ao Senhor. Então Deus imediatamente resolve ajudar a Israel. Mas Israel era aquilo: Israel, Deus dando vitória. Israel, Deus sempre ajudando Israel. Israel ainda continuava pecando. Israel ainda continuava errando. Deus sempre foi misericordioso com Israel. Israel era povo escolhido de Deus. Israel era um povo de Deus, pois a Bíblia diz que Deus veio para os seus, mas os seus não receberam, os seus o rejeitaram. Então Jesus veio para a igreja, então nós o recebemos, nós só temos direito à salvação. Foi por causa de um dia Israel desperdiçar a oportunidade, mas mesmo assim Deus ele sempre foi com Israel e sempre será com Israel. Mas pregador, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Calma, vou te explicar o que eu estou querendo te dizer na noite de hoje. O autor aos Hebreus vem falando acerca de ablação. O autor aos Hebreus vem falando acerca, aleluia, de sacrifício. Na época da Bíblia Sagrada, Deus levanta sacerdotes, e a Bíblia nos diz que o sacerdote era um ministro sagrado, encarregado de oferecer diariamente sacrifícios e holocausto e queimar incenso sobre o altar. Além das tarefas cultuais, aos sacerdotes cabia a instrução em assuntos religiosos e na administração do templo. Sacerdote era aquele que conduzia o povo até a Deus. Se você for olhar a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 1, verso 5, diz que existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, terra dos judeus, nome este possivelmente derivado da tribo de Judá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia,
um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias era aquele que conduzia o povo até Deus. Sacerdote era aquele que conduzia o povo até Deus. Para quem não sabe, todo sacerdote na Bíblia Sagrada tinha o costume, na cultura judaica, de andar descalço. Então era muito fácil do povo pegar doença, do sacerdote pegar doença. Todo sacerdote na Bíblia tinha um médico. A Bíblia nos diz que na época de Zacarias havia uma totalidade de 20 mil sacerdotes. Dentre esses 20 mil, era dividido em 24 grupos, ou em 24 ordens. Ordem de Abias. Pois quando olhamos a Bíblia Sagrada, vemos que o sacerdote tinha o costume de andar com uma vasilhinha sobre a sua mão. Sobre essa vasilha havia brasas acesas, que a fumaça dessas brasas simbolizava a reconciliação de Israel. Para quem não sabe, todo sacerdote tinha o costume, na época da Bíblia Sagrada, de oferecer incenso, de oferecer sacrifício. O incenso era feito de flores perfumadas. O incenso era feito de flores aromáticas. A Bíblia vem nos mencionando que, aleluias, havia sacerdotes na Bíblia Sagrada que Deus levantou para conduzir o povo até a Deus. Há uma diferença entre sacerdote e sumo sacerdote. Qual é a diferença entre sacerdote e sumo sacerdote? Sumo sacerdote era aquele que fazia expiação pelo pecado do povo. Sumo sacerdote era aquele que fazia expiação pelo pecado da nação. Quando a nação pecava, quando a nação errava, o sumo sacerdote tinha como função, na época da festa, na época da Páscoa, a Bíblia diz que o sumo sacerdote expiava o pecado do povo, expiava o pecado da nação. E quando o sumo sacerdote expiava o pecado da nação, a Bíblia diz que no livro de Ezequiel, Deus dá uma ordem ao sumo sacerdote: tomarás para ti um animal sem mancha, entrarás no santuário e purificarás o templo. Eu estava em casa estudando e eu estava falando: Deus, por que o animal tinha que ser sem mancha? Deus falou: meu filho, porque aonde habita a sujeira, eu não atuo. Aonde habita o pecado, eu não atuo. Por isso que o animal tinha que ser sem mancha. Esse animal faz uma tipologia de Jesus Cristo. Lembra de João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da nação. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote, o sumo sacerdote, se identificava com o animal, e após o sumo sacerdote se identificar com o animal, ele afligia o animal ao meio, matava o animal, e o sangue desse animal era derramado sobre o propiciatório. Para quem não sabe, o propiciatório era onde, aleluia, havia o topo da expiação. Era onde o sumo sacerdote expiava o pecado do povo. Era onde o sumo sacerdote expiava o pecado da nação. Então, quando o sangue era derramado, isso simbolizava Deus cobrindo o pecado de Israel. Durante um certo período de tempo, animais tinham que ser mortos, aleluias, para que o pecado do povo viesse ser coberto. Mas por que, pregador? Um animal tinha
tinha que ser morto. Entenda bem, a Bíblia diz que o sangue simboliza vida. No animal tem sangue. Deus não aceita sacrifício pagão. Deus é contra o sacrifício pagão. Por isso que Deus utilizava, aleluias, animais para que viesse ser morto pelo pecado da nação, para que viesse ser morto pelo pecado da humanidade. Me prova, pregador, que Deus não aceitava sacrifício pagão. Vou te provar. Lembra de Abraão? A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: Abraão, meu filho, sobe no monte e ali, aleluia, sacrificarás Isaque. Quando Abraão estava para sacrificar Isaque, o anjo brada, Deus brada no ouvido de Abraão, dizendo: Abraão, não faça isso, Abraão, porque eu tenho visto a tua sinceridade. Deus não aceitava sacrifício pagão. Segundo os rabinos nos diz que se continuasse assim, se o pecado do povo, se o povo continuasse pecando, não haveria mais sacrifício, não haveria mais animais em Israel. Então a Bíblia vem nos mencionando que os animais sendo mortos e sendo sangue derramado sobre o propiciatório, o pecado era coberto durante um certo período de tempo.